Bom dia, pessoal. É, Vamos começar a nossa aula hoje. A gente vai fazer as correções das atividades dessa semana, da atividade que eu passei para vocês na segunda e na quinta-feira, tá? Então, nós vamos fazer a correção hoje. Antes da gente começar a nossa aula, eu queria só falar com vocês algumas coisinhas, tá? Em primeiro lugar, eu queria falar com vocês em relação à chamada. Hoje nós vamos fazer a chamada igual a gente sempre faz, aqui pelo chat, tá bom? Quando for acabando a aula, vocês vão colocando o nome de vocês. Eu queria pedir mais uma vez para vocês, não ficam escrevendo no chat enquanto a gente está em aula, por dois motivos. Primeiro, porque vocês perdem a atenção no que eu estou explicando para vocês. E segundo, porque o chat ele não é para a gente ficar batendo papo, a gente usa ele como uma ferramenta também, como uma ferramenta de chamada. Quando vocês ficam mandando um monte de mensagem, quando eu copio para poder ficar fazendo a chamada de vocês, para passar limpo a chamada de vocês, fica um monte de mensagem bagunçada, um monte de conversa, e eu fico aqui fico doida com esse tanto de conversa de vocês. Então, por favor, não é para conversarem no chat, tá bom? Aí, em relação à chamada, hoje vocês vão continuar fazendo a chamada dessa forma. Não é para fazer agora. Quando acabar a aula, eu vou liberar vocês para vocês poderem fazer a chamada. A partir de semana que vem, eu vou fazer igual a professora Ayala de Geografia está fazendo com vocês. Ela está fazendo a chamada como um formulário lá na plataforma, né? Então, quando acabar a nossa aula, todos vocês vão lá na plataforma, lá na chamada do dia e vão marcar presença para vocês, tá bom? Combinado? Todo mundo sabe como funciona, todo mundo fez a chamada da professora Ayala, não fez? Sim, Ela não sim, falou? eu fiz. Ela falou sim, porque eu vi ela mandando mensagem no grupo de Eu, vocês. Vocês que não leram, mas ela falou sim. E eu aposto que eu vi lá, mas ela só que eu explicou. não consegui fazer. Ah, tá, entendi. Mas ela explicou para Aí a vocês. tia marcou a presença lá. Tá, mas ela explicou para vocês e vocês sabem como funciona. E ela mandou no grupo também. Na semana que vem, quando a gente for começar a utilizar essa chamada, eu vou explicar de novo para vocês. Vou passar o videozinho aqui do passo a passo para não ter erro. Para a gente parar de usar esse chat, porque tá muito ruim, tá? Tá ruim para mim como professora ter que ficar olhando essas 50 mensagens, um monte de nome repetido. Eu fico louca com essa chamada de vocês. E também por vocês, para vocês não terem que ficar perdendo tempo escrevendo no chat. Então, a gente vai parar de usar o chat na nossa vida, tá bom? A gente vai ficar só aqui mesmo na aula ao vivo e na conversa. Então, quando alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone e conversa. Até porque no chat, ninguém coloca lá perguntando alguma coisa sobre a aula, fica falando um monte de coisa nada a ver. Tem alguns alunos que eu já chamei atenção, já falei com os pais e os alunos continuam mandando mensagem brincando no chat. Então, nossa última conversinha sobre isso, tá? Zero conversa no chat, combinado? Combinado, né? Então, semana que vem, quando a gente for começar a fazer nossa outra chamada, aí eu vou abrir um espaço para eu poder explicar direitinho para vocês como funciona. Hoje, quando a gente terminar a correção, eu quero fazer algo diferente da chamada também, por quê? Tem muitos alunos que eu já conheço a carinha, então quando eu vejo lá na chamada, eu sei quem é o aluno, eu sei que ele está participando, mas tem muitos alunos que eu não sei quem é pelo nome, tá bom? Então hoje eu vou querer fazer uma chamada, eu vou ir chamando o nome de vocês, igual a chamada que a gente faz em sala de aula mesmo. E aí, quando eu chamar o nome de vocês, eu queria que vocês abrissem a câmera rapidinho, só para eu olhar o rostinho de vocês, para poder memorizar e saber quem é quem, tá bom? Combinado? Mas isso aí a gente vai fazer daqui a pouco. Primeiro a gente vai fazer a correção das nossas atividades. A primeira atividade que a gente teve na segunda-feira foi a atividade da página 52. Eu queria que levantasse o dedinho assim, ficasse com o dedinho levantado, quem respondeu, para eu poder escolher uma pessoa para responder para mim, por favor. Foi a de ontem, foi ontem que a senhora postou uma tarefa? Eu postei uma tarefa na segunda e eu postei outra tarefa ontem, na aula de ontem. Então a gente Eu tem. fiz a de ontem. E a de Essa é a de segunda? segunda, né, tia? Primeiro a gente vai começar com a de segunda, né? A gente vai começar pela ordem. Essa aluninha que está com o dedinho levantado com o nome de Andréia Lopes, qual que é seu nome? Meu nome é Isadora. Isadora, você quer responder a questão número 1?
da página 52? Antes de você responder, eu vou ler aqui rapidinho, tá? Para os alunos. Olha só, atividade da página 52. Segundo o texto, de que maneira os arqueólogos produzem conhecimento? Pode responder para mim, Isadora. Os arqueólogos analisam a forma dos objetos e os materiais que os compõem. Tentam definir como eles eram usados, procuram semelhanças entre eles, compareceram os objetos achados compulsas encontradas em outros sítios arqueológicos. Muito bem, sua resposta está certinha. Isadora, é de qual série você? De qual sexto? Sexto ano A. Tá, é só para eu poder marcar aqui que você está participando, porque os alunos que participam também ganham um pontinho a mais, tá bom? Obrigada. Professora, posso falar minha resposta? Heitor, que perguntou? Não, posso falar minha resposta? Pode falar sua resposta. Tá. Pontas de lanças, artefatos de pedra e fósseis de mulheres e homens. Então, isso daí são os objetos, alguns dos objetos que os arqueólogos utilizam, tá bom? Não, professora. Professora, eu li errado, desculpa. Então lê. Professora, eu li errado. Então lê a certa. A primeira. Não, porque eles vivem de hipóteses. É outra tarefa. É da página 52. Você tá lendo a certa? É outra. Peraí. Tá confundindo, né? Posso ler, professora? Vai, Ana Laura, lê para mim, por favor. Basta tem que isso mesmo. Peraí, não, gente, é porque se a gente for deixar todo mundo ler todas, aí não vai dar. Então, a Isadora e a Ana Laura vai responder essa da 52, aí eu vou corrigir e a gente já vai para a próxima. Aí na próxima eu escolho outro colega para responder, tá bom? Porque senão Não, tá cheio. Deixa a Ana Laura responder essa, Heitor, aí você responde a próxima, pode ser? Pode ser. Tá, então vai, Ana Laura. Você ainda está na página 52, né? Isso, essas mesmo. Eles produzem conhecimentos através de acontecimentos históricos, descobertas através de fósseis, pinturas e petrificação. Isso mesmo. Então, olha, para quem não fez ou para quem fez diferente, preste atenção no que eu vou explicar para vocês agora. Como que os arqueólogos produzem conhecimento? Através dos vestígios que eles vão encontrando. Os arqueólogos, eles são a função deles é justamente procurar objetos, fazendo escavações, né, indo atrás de vestígios, e todos esses objetos que eles encontram, eles utilizam para produzir o conhecimento deles através daqueles objetos. Eles datam os objetos para ver qual a data, como que era utilizado, tá? Então, eles produzem o conhecimento dessa forma, tá? Encontrando, buscando objetos, datando aqueles objetos e tentando identificar qual era a forma que era utilizado aqueles objetos, roupas, aquelas casas, enfim, porque os arqueólogos eles não buscam só objetos, eles buscam vestígios. Então pode ser uma casa, pode ser uma cidade, pode ser ossos, pode ser o que for que nos fazem remeter àquele tempo passado, tá bom? Então, essa é a resposta da página 52. Quando acabar a aula, assim que acabar a nossa aula, eu vou postar lá na plataforma o gabarito também, tá? Então, se alguém não conseguir acompanhar a resposta aqui, vocês olhem o gabarito lá depois, tá bom? Ou assistem essa aula novamente, porque daqui a pouquinho eu vou postar ela no YouTube e vou postar lá na plataforma também, igual eu sempre faço, tá bom? Então, vamos lá para a próxima questão, que é da página 54. Lá na página 54, a gente tem 3 questões, número 1, 2 e 3. Quem pode responder?
Quem pode responder para Eu. mim? Heitor. Eu, professora. Eu vou... Professora. Pera, eu vou deixar o Heitor que ia responder a outra e não respondeu. Vai, Heitor. Tá bom, professora, eu só coloquei a resposta, eu não coloquei a pergunta Não, não, tá? a atividade era para copiar só a pergunta mesmo, ou só a resposta mesmo. Tá. Alguns sítios arqueológicos no Brasil. Isso, então a perguntinha número 1 é: qual é o assunto do mapa? Essa questão é bem simples de responder, é só você ir lá no mapa e ler a legenda do mapa, qual é o nome do mapa. Então, o nome do mapa é Posso- alguns sítios arqueológicos no Brasil. Então, a resposta está correta, viu, Heitor? A questão número 1, Posso a responder a resposta. dois? Espera aí um pouquinho. Tá. A questão número 1, a resposta é alguns sítios arqueológicos no Brasil. A número 2, eu vou ler aqui para vocês e vou escolher alguém. Qual sítio arqueológico está localizado mais próximo da região onde você mora? Aí eu queria escolher, peraí, eu queria que o Pedro, Pedro em off, responde para mim, Pedro, por favor. É lá em Serranópolis, aqui no Goiás. Exato. É o único que tem aqui no Goiás. O mais pertinho da gente, né? Tia, Exatamente. posso ler a 3? Espera só um minutinho. Como é que é o nome? Serra Lopes? Serranópolis, está lá no mapa, escrito no mapa. Olha lá, quando vocês olharem, quando vocês acharem o Goiás, vocês vão achar lá o sítiozinho arqueológico com o nome de Serranópolis, tá? Na cidade de Serranópolis. Então vamos lá, essa resposta também está certinha. Quem respondeu foi o Pedro. Deixa eu colocar um okzinho aqui. Então vamos lá para a questão número 3, que fala assim: em Senhora, quais. posso ler a minha da Pera, 2? galerinha, deixa eu. Mas a da 2 só tem uma resposta. Quem que perguntou? Eu, Ana Laura. Ana Laura. É porque em vez de colocar só Serranópolis, eu coloquei sítio arqueológico sem material ósseo humano. Serranópolis. Ah, tá. É porque você já explicou, né? Qual era o que tem naquele sítio. Tá bom, tá certinho também, tá bom? Então vamos lá, número 3. Em quais sítios arqueológicos foram encontrados materiais ósseos humanos? Desses, qual apresenta vestígios mais antigos? Eu queria que quem respondesse era o Matheus. Cadê o Matheus? Saiu? Que ele estava com o dedo levantado aqui um tempão. Matheus Valverde saiu? Professora. Matheus Valverde saiu, então vai. Ah, não, Matheus tá aqui. Eu vou deixar ele responder, depois você responde. Elô? Vai, Matheus. São Raimundo, Qual? para escrever errado. Escreveu? Quem mais? Posso falar, professora? professora? Professora, professora, Peraí, professora. não, gente, Vamos calma. Espera, deixa que eu peço, porque senão vira bagunça, tá bom? Eu vou deixar a Elô, e aí na próxima eu vou deixar o Pedro e o Vinícius, que também tá querendo responder. Vai, Elô. Professora, Oi. a senhora já tá na atividade Tia, eu vou ontem? já. Estamos na atividade 3 de segunda-feira, da página 54. E quando chegar a de ontem, eu posso responder? Pode. Vai, Elô, responde. São Raimundo, São Raimundo Nonato e Lagoa Santa. E o que acharam apresenta mais vestígios foi a Lagoa Santa. Tá, e aí, alguém respondeu diferente? Vinícius, você respondeu diferente? Porque tem mais. O da Elô tá certo, mas ainda tem outros também que pode ser encaixado junto. Professora, Pedro, na Bamal. Bamal. calma aí, gente, um de cada vez. Vinícius estava respondendo? Não, é a mesma coisa. Tá, então Pedro, pode falar. Em Bamal e Ramal. Cananéia. Ó, Cananéia. isso, também tá certo. Eu vou falar todos que tem, ó. Lagoa Santa, São Raimundo Nonato, Camboinhas, Cananéia, Ramal e Camboriú, tá? Então são esses 6 que a gente encontra materiais ósseos humanos, tá? E desses, o que apresenta o material ósseo mais antigo é o do sítio arqueológico de Lagoa Santa, que tem as datações de mais de 11 mil anos atrás, tá bom? Então, essa é a resposta da número 3, da página 54. Aí, agora a gente terminou essa atividade de segunda-feira. Agora, a gente vai corrigir a atividade que eu passei para vocês ontem. Professora, Oi.
Eu ainda pode fazer essa atividade de segunda-feira? Ó, poder fazer pode, porque querendo ou não vale ponto, e eu coloco aqui nas minhas coisas, mas assim, ó, a atividade valia, por exemplo, 2 pontos, aí você não vai ganhar os 2 pontos, você vai ganhar menos, mas pode fazer sim, tem que fazer. Porque, Professora, mas olha, eu não entreguei essa atividade na plataforma. pois é, então tem que Esqueci. entregar, porque E a senão de vai ficar, ontem? vai ficar A de sem ontem ainda ponto. pode também? Pode, tá Eu bom? já que eu fiz ela fiz ela todinha não- ontem. Esqueci Fez, de Ana fazer também Júlia? no antigo. Professora, eu posso te Sim. entregar hoje porque eu sou a novata, então eu não sabia que era essa tarefa de segunda-feira. Tá bom, não tem problema não, Ana Clara. Professora, Oi, Murilo. fazer hoje. É porque ontem eu tinha 4 tarefas. Aí tá, quando eu fui fazer, eu esqueci. Eu juro. Aí depois eu fui correr. Eu fui lembrar agora. Tá bom, então vocês façam. Quem não fez, faz, tá bom? Não É tô pra importante lembrar 10 horas da fazer, noite. mesmo depois é importante fazer, porque lá no final do bimestre eu vou dar um confere de todas as atividades. E aí, Professora, quanto mais atividade, mais ponto vocês têm. Oi, Davi. eu costumo fazer as tarefas na hora que manda. Só que muitas vezes eu acabo esquecendo de enviar. Tanto que agora eu fui olhar aqui e tinha visto uma tarefa que eu pensei que tinha enviado, mas não tinha. Pois é, então vocês têm que ficar muito atento com isso, porque senão no final do bimestre vocês vão assustar quando vê, uai, mas eu fiz tudo e não tem nota. Mas aí porque você tem que ver se você enviou. Tá? Então vamos continuar aqui rapidão, senão a gente não vai ter mais tempo. A próxima atividade que eu passei, que foi a atividade de ontem, foi da página 58. Então vamos lá para a página 58 que eu vou ler a questão número 1. Olha lá. Os conhecimentos produzidos pelos arqueólogos são definitivos? Justifique sua resposta. Fica com o dedinho em pé aí quem quer responder que eu vou escolher um. Ana Júlia. Ana Júlia, vai. Eu coloquei na minha resposta. Não, porque qualquer pessoa pode mudar os conhecimentos arqueólogos se suas teorias fazem sentido. Isso mesmo. Alguém respondeu diferente? Ela respondeu que não são definitivos. Alguém respondeu que é definitivo? Só se alguém responder diferente que eu vou deixar falar. Você respondeu, Júlia? Sim, Como que você respondeu? sim, porque nós ainda não podemos afirmar assim. Ó, então eu vou responder para vocês. A perguntinha, vamos lá. Os conhecimentos produzidos pelos arqueólogos são definitivos? Não, não são definitivos. Eu já falei isso com vocês em uma aula, eu vou repetir. Por que que eles não são definitivos? Porque, por exemplo, hoje, vamos fingir que eles estão estudando sobre a história de Formosa, por exemplo. E os vestígios mais antigos que eles encontraram aqui em Formosa foi de 10 mil anos atrás, por exemplo. Então, eles vão produzir o conhecimento, produzir aquela história a respeito desse vestígio que foi encontrado, que era o mais antigo até então, de 10 mil anos atrás. Aí, daqui a alguns anos, outro arqueólogo vem aqui na cidade de Formosa e está estudando, buscando outros vestígios e tudo, e aí, em outro canto diferente da cidade, eles encontram outros vestígios que são mais antigos do que esse. Então, o que que vai acontecer? Esse estudo vai dar uma melhorada, não é que vai mudar totalmente, mas vai dar uma melhorada. Então, em vez de ser aqueles 10 mil anos do primeiro arqueólogo que encontrou, a gente vai começar a mudar e vai ser um pouquinho mais antigo, porque um outro arqueólogo novo veio, estudou, encontrou outros vestígios, entendeu? Então, eles não são definitivos, eles podem ser mudados com o passar do tempo se for encontrando outros vestígios. Eles não podem simplesmente falar, esse aqui está errado, não é esse, pronto. Não. Para eles mudarem um conhecimento que já está produzido, eles precisam de outros vestígios para comprovar a nova teoria deles, tá? Então, sim, Professora, pode ser modificado, mas não pode ser inventado do nada também. Precisa vestígio para poder mudar. Lembra que em alguma das aulas eu falei para vocês sobre reportagens, né? Que às vezes a gente vê alguma reportagem, arqueólogos encontraram túmulos no Antigo Egito que remete ao faraó não sei o que e tal. Então, vai existindo essas novas descobertas com o passar do tempo também. Então, pode ser que aquele conhecimento seja alterado, tá bom? Professora, Oi.
Você viu que descobriram que no Egito Antigo eles usavam remédio? Oi? Aí eles acharam, lá no Antigo Egito, eles usavam remédio comprimido, porque eles acharam um comprimido antigo lá. Ah, eu não E vi era bem... isso. Não vi isso ainda não. Eu sei que eles utilizavam plantas, né, como cura, como plantas medicinais, mas esse comprimido eu não vi ainda não. Vou pesquisar depois. Sobre essa questão número 1, alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Não, Não. professor. Então tá bom. Então vamos lá para a questão número 2. Quais foram os principais vestígios dos primeiros povos da América que foram encontrados pelos arqueólogos? Cite alguns exemplos. Quem quer responder para mim, levanta o dedinho. Quem quer? Ana Júlia? Só a Ana Júlia que fez a número 2? Professora, a senhora tá falando da página 58, né? 58? Pera, gente, tô falando da página 58. Eu quero alguém que ainda não respondeu para responder para mim. Luiz Felipe? Eu, Pode. professora, Luiz Nicole. Felipe, pera aí rapidinho. Luiz Felipe, pode falar a sua. Remonta a 50 mil anos. Remontam a 50 mil anos. Mais alguém quer responder? Nicole, que queria responder? Os vestígios mais antigos de habitantes das Américas retornaram a 50 mil anos. Esses homens teriam vindo da África. Isso, mas aí ele está perguntando quais foram esses vestígios, esses objetos encontrados por esses arqueólogos. Os exemplos de artefatos como cerâmica e pinturas rupestres. Então, aí tem várias coisas. Fósseis, pontas de flecha, vestígios de pintura, né? Aquelas pinturas rupestres também são importantes. Esculturas, a cerâmica. Você lembra que eu falei para vocês dos sambaquis, que a gente explicou ontem, que eram aqueles montes de conchas? Então, todos esses vestígios, todos esses objetos foram encontrados pelos arqueólogos. Podem ser citados aí também, tá bom? Então, vocês podem colocar fósseis, pontas de flecha, pintura rupestre, facas de pedra, aquela boleadeira também que eu expliquei para vocês ontem, sambaquis, cerâmicas e esculturas, tá? Alguém queria falar? Eu, professora. Oi, Ana Laura. Professora, eu posso Espera aí, responder rapidinho, que a Ana Laura tá fazendo uma pergunta. Rapidinho, André. Eu não achei, eu procurei, mas eu não achei no livro, nas páginas que você mandou ler. Aí eu podia pesquisar, se não achar? Podia pesquisar sim, com certeza. Sempre pode, tá Eu bom? pesquisei. Eu posso dar minha resposta? Pode. Os vestígios mais antigos de habitantes da América remontam a 50 mil anos. Assim afirma que a arqueóloga franco-brasileira Neide Giva, que deixou sua vida e pesquisou a Serra da Capivara, no Piauí, repleta de pinturas rupestres e é celebrada uma exposição em Brasília. Muito bom. Então, deu para entender, pessoal, essa questão número 2? Professora, pode repetir que eu fui no banheiro. É igual eu te falei, quando acabar a aula, vocês conferem lá no gabarito, a professora vai postar com as respostas, porque fica melhor para a gente otimizar o nosso tempo, tá bom? Para eu não ficar Tá bom. repetindo, porque senão eu vou ficar repetindo para vocês e copiarem, a gente vai demorar muito, falta só 10 minutinhos da nossa aula, mas eu vou postar o gabarito assim que acabar a nossa aula lá na plataforma, aí vocês abrem o gabarito e corrigem a atividade de vocês, tá bom? As que tiverem certa, vocês não precisam mudar. As que tiverem errado, vocês corrigem. Outra coisa, não precisa estar exatamente igual a resposta. Se você ler lá no gabarito que eu coloquei uma coisa, a sua tá parecida, tem o mesmo sentido, mas com palavra diferente, você não precisa apagar e corrigir, não. Você só vai mudar se a resposta do gabarito estiver totalmente diferente com o que você falou. Se não tiver nada a ver, aí você corrige, tá bom? Ou qualquer coisa, você só acrescenta alguma informação também. Vamos lá. Professora, Oi. posso ler o texto da 3? Vai, Pedro, pode ler. Leia o texto a seguir. Sabe-se hoje que os índios da Amazônia exercem, por meio do manejo dos recursos naturais, uma ação Transformadora. no ambiente em que vivem, recriando continuamente a floresta. Os trabalhos de
Roosevelt indicam que essa ação transformadora remonta a milhares de anos antes do presente. Fica cada vez mais claro, então, que a floresta amazônica não é apenas um patrimônio ecológico. Mas também patrimônio histórico, resultado da ação humana ao longo de milhares de anos. Muito bem. Vou terminar assim, ó. Aí a perguntinha da número 3. Aí o Pedro leu e eu vou ler a pergunta, ó. A partir da afirmação do arqueólogo Eduardo Góes Neves, procure neste capítulo exemplos de como o modo de vida dos primeiros povos americanos modificou a natureza ao longo da história. Quem quer responder para mim essa questão? Qual questão, professora? A 3. 3? A 3 eu não entendi, professora. Aqui não teve nada para Eu fiz, responder. professora, a 3, eu fiz. Ó, o que a pergunta quer que você responda é como que esse modo de vida daqueles primeiros povos foi modificando a natureza ao longo da história. Quem que falou que fez? Eu. Heitor, vai, Heitor, então. O povoamento da América provocou impacto e destruição de boa parte diversificada fauna original. Por exemplo, tigres dentes de sabre, e mamutes. Isso mesmo. Então, olha só, como que esses primeiros povoadores foram modificando a natureza ao longo do tempo? Da mesma forma que nós, hoje em dia, vamos modificando a natureza ao longo do tempo. Então, criando moradias, eles foram modificando a natureza, caçando animais, eles foram modificando a natureza, como o Heitor acabou de citar, inclusive alguns animais foram extintos, né, por causa dessa caça, como os tigre-dente de sabre e alguns mamutes, né, eles desmatavam a vegetação para poder conseguir espaço para a agricultura, para criar os alimentos deles, né? Eles procuravam também no solo algumas matérias-primas para eles poderem fabricar alguns instrumentos para eles. Então, dessa forma também eles iam modificando a natureza, mais ou menos da mesma forma que nós fazemos hoje em dia. A gente não desmata, não existe desmatação para poder colocar plantação, né? Para eles poderem colocar aqueles grandes fazendas de agricultura de soja, eles precisam desmatar aquela área para poder plantar. Então, eles modificam a natureza. A gente, às vezes, precisa tirar um pouco de floresta, né? De vegetação para poder construir prédios. Então, a gente modifica a natureza até hoje. Isso é algo muito ruim para Professora, eu nós. posso falar aqui que eu respondi? Pode, Pedro. Eu coloquei as pessoas foram construindo e meio que modificou. Isso também, mas aí você completa depois lá com o gabarito, tá bom? Coloca mais informação. Deu para entender também a número 3? Sim? Então vamos lá, eu vou ler para vocês agora a número 4, que é a última. Olha só. Observem os objetos a seguir e leia suas legendas. Depois, responda o que se pede. Para vocês verem o tanto que é importante vocês lerem a legenda das imagens, porque nas legendas mostra muita informação sobre aquela imagem, tá? Como eu já falei para vocês desde o comecinho, ó. Ó, tem gente com o microfone ligado. Desliga aí, por favor. Aí eu já falei, ó, não passem pelas imagens dos livros só olhando as imagens. Sempre leiam o que tem de informação daquela imagem, porque essas informações, elas são ricas pra gente, tá? Professora, eu li tudinho Então também. vamos lá. Por Isso, isso que eu tô muito bem. fazendo todas as fotos. Então vamos lá. As respostas. Letra A. Em que região do Brasil cada um desses objetos foi encontrado? Eu posso ler, professora? Eu vou escolher alguém que não leu ainda. André Luiz, que ainda não respondeu. Depois eu vou deixar a Isadora para responder a próxima. Isso, pode. Eu, professora. Pode. Aqui, ó. Eu não copiei, Carregador. eu só copiei a resposta, professor. Tá. É só a resposta Ok. mesmo, que é para copiar. Carregador, Rio de carregador, Janeiro. carregador. Aqui, ó. Hum. Só foi Rio de Janeiro. Só Rio de Janeiro, mas tem outros Eu lugares. passei aqui na legenda. Posso ler, professora? Oi.
Tem que olhar na Não, foto. olha só, deixa eu falar uma coisa aqui que você confundiu. O Rio de Janeiro que você leu aí é o lugar do museu onde esses objetos estão encontrados. Ele não foi encontrado no Rio de... Pera aí, rapidão. Ele não foi encontrado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o lugar que esse objeto está agora. Ele está num museu histórico lá no Rio de Janeiro. Mas esse objeto ele foi encontrado onde? Ó, por exemplo, o objeto número 1, que é um peixe de pedra, ele foi encontrado no atual estado de Santa Catarina, tá bom? Entendeu, André? Entendeu, André? Vinícius, pode falar. O peixe de pedra foi encontrado em Santa Catarina. Aham. O pilão e o almofares, alguma coisa assim, foi encontrado em Minas Gerais. Muito bem. A urna funerária foi encontrada no estado de Amazonas. Isso. O machado de pedra foi encontrado no Nonato, Piauí. Uhum. O vaso de cerâmica foi encontrado no Pará. Muito bem. Então, essa é a resposta da letra A, tá bom? Viu, André? Aí depois você dá uma lidinha lá de novo para você ver que você colocou o museu onde que ele está encontrado, você confundiu, tá bom? Então, vamos lá, rapidinho para a próxima questão. Letra B. Como esses objetos teriam sido utilizados? Quem vai responder para mim? Levanta o dedinho aí. Pedro, Henrique, você quer responder? Então vai, Júlia Carvalho, responde para mim. Primeiro objeto foi usado em uso cerimonial. Segundo objeto, para amassar grãos. Terceiro objeto, urna funerária. Quarto objeto, machado. Quinto objeto, vaso de cerâmica. Muito bem, também tá certinha todas as suas respostas, tá? Todas essas respostas tá lá na legenda. Pera aí, Ana Laura, rapidinho, que nosso tempo tá acabando. Vamos responder a última aqui rapidão. Letra C. Identifique os objetos feitos de cerâmica e os povos que os produziam. Quer responder essa, Ana Laura? Professora, quem produziu aqui cerâmica foi os índios de Marajoá, eu acho. Também. Você quer responder, Ana Laura? Sim, professora. Eu coloquei o objeto 3 da urna funerária e o objeto 5 vaso de cerâmica. Eu não achei quem produzia. Posso responder, professora? Pode. É caçadores-coletores. Também, muito bem. Muito bem. Tem uma outra resposta aqui. Peraí, rapidão, deixa eu achar aqui. Olha, vamos lá. Então, eu vou responder para vocês. O primeiro objeto, que era o peixe, foi o povo sambaqueiro que fez. O pilão foi os caçadores e coletores. A urna de cerâmica foi os povos marajoara, como a Ana Cláudia que falou, foi a Ana Laura, uma das duas. O machado também foram os caçadores e coletores. E o vaso de cerâmica, por último, foi o povo santareno, tá? Então, essas são as respostas das questões. Todas as questões estão corrigidas. Eu vou postar lá no gabarito. E antes da gente encerrar a nossa aula, eu queria rapidão fazer a chamadinha aqui. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. E a gente já pode... Rapidinho. Então, eu vou fazer... Oi. Qual que é a resposta da urna nascer? Da urna? A urna é qual o objeto? Urna foi do Marajoara, o povo Marajoara. Tá bom? E qual é a 5? Objeto 5? Objeto 5 é qual? O vaso? Povo santareno. Povo santareno. Professora, Oi. não é só os que é de cerâmica? Não, foram todos cerâmica e pedra. Olha só, pessoal, deixa eu fazer a chamada aqui rapidão que o nosso tempo já acabou. Eu vou primeiro fazer a chamada do sexto A, tá bom? Amanda Engler, aí eu queria que vocês... Deixa eu ver a carinha de vocês, rapidão. Amanda Engler, linda. Bora lá. Ana Gabriela de Souza, tá aqui? Tá, Presente. Né? Muito bem. Deixa eu ir lá pro próximo. Ana Laura Rodrigues também tá aqui. Né, Ana Laura, tá aqui? Deixa eu ver sua carinha, Ana Laura. Arthur da Silva Trajano, tá aqui? Não. Arthur. Bruno Eduardo não tá aqui, né? Brian tá aqui? Sim.
Brian tá aqui, muito bem. Professora, eu caí. Clara de Almeida tá aqui? Clara? Clara não, né? Então vamos lá. Davi Lucas tá aqui? Não, A Clara tá viajando, peraí. professora. Peraí, gente. Deixa eu só fazer chamada, não precisa responder não. Se o aluno não tá aqui, não responder, não tem problema não. Vamos lá. Clara não tá. Davi Lucas tá aqui? Presente. Presente. Davi Pereira tá aqui? Presente. Davi Pereira. Eduardo Noronha tá aqui? Presente. Eduardo tá aqui. Emanuel tá aqui? Não. Pode sair? Quem eu chamei o nome, pode. Professora Emily Gabriele? Emily Gabriele. Tô aqui. Emily tá aqui. Você não assistiu a aula ontem, não, né, Emily? Nem segunda, né? Não. Anderson Davi tá aqui? Não, né? Gabriel Soares não tá aqui. Gustavo. O que você falou, professora, antes? Anderson Davi. Não. Gabriel Soares, Gustavo Cauã, Heloísa Reis. Ei, pessoal, eu tô achando que não vai dar tempo de a gente terminar essa chamada, não, porque já tá começando a outra aula de vocês. Coloca o nome de vocês. Coloca o nome de vocês aí na chamada e vão saindo já, tá bom? Já coloquei. Pedro, o Pedro tá aqui ainda? Beijo, beijo.